ouvintes das rádios Progresso e Fraternidade, telespectadores da TV Ijuí, a nossa saudação fraterna de paz e bem. Paz e bem. Estamos em tempo de preparação da Páscoa e, por isso, vamos rever nosso jeito de ser e viver. Na liturgia de hoje, a face misericordiosa de Deus Pai se revela através da parábola do filho pródigo. A campanha da fraternidade nos convida a refletir a nossa responsabilidade sobre a casa comum, nossa amada Mãe Terra. Cantemos o hino da campanha da fraternidade. Paz e bem. Paz e bem. O Senhor nos prepara este dia, este domingo tão bonito, para refletirmos e nos prepararmos para a Páscoa, como dizia o comentário inicial da nossa celebração. E o povo busca a Deus e Deus se deixa encontrar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor, o nosso Deus, é um Pai que acolhe os seus filhos. Ele não olha para os nossos erros, para os nossos defeitos, Ele nos quer perto dele. O Evangelho vai nos ajudar a refletir isso hoje. Então vamos pedir perdão. Fechemos os nossos olhos um instante, mesmo quem está em casa acompanhando pelas emissoras de rádio, pela televisão, feche os teus olhos. Pense na tua família, dos teus que são de sangue. Pensa na tua família, tua comunidade. Vamos nos reconciliar. Vamos procurar superar as divisões, as mesquinhez de nosso coração, para vivermos nesse tempo de Quaresma, um tempo de conversão. Por isso, cantemos. Nós somos a Igreja Santa e Pecadora. Número 32.
Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Que o Deus Pai Todo-Poderoso tenha compaixão de vós, perdoe os vossos pecados, vos conceda a alegria do retorno à casa e a acolhida, e um dia a vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que por vosso Filho realizais de modo admirável a reconciliação do gênero humano, concedei ao povo cristão correr ao encontro das festas que se aproximam, cheios de fervor e exultando de fé, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Josué. Naqueles dias, o Senhor disse a Josué: Hoje tirei de cima de vós o oprório do Egito. Os israelitas ficaram acampados em Gilgal e celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, na planície de Jericó. No dia seguinte, à Páscoa, comeram dos produtos da terra, pães sem fermento e grãos tostados neste mesmo dia. O maná cessou de cair no dia seguinte, quando comeram dos produtos da terra. Os israelitas não mais tiveram o maná. Naquele ano, comeram dos frutos da terra de Canaã. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Provai e vede quão suave é o Senhor. Provai e vede quão suave é o Senhor. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda a angústia. Provai e vede quão suave é o Senhor. Provai e vede quão suave é o Senhor. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, se alguém está em Cristo, é uma criatura nova. O mundo velho desapareceu, agora é tudo novo. E tudo vem de Deus, que por Cristo nos reconciliou consigo e nos confiou o ministério da reconciliação. Com efeito, em Cristo, Deus reconciliou o mundo contigo, não imputando aos homens as suas faltas, e nos colocando a palavra da reconciliação. Somos, pois, embaixadores de Cristo, e é Deus mesmo que exorta através de nós, em nome de Cristo, nós vos suplicamos. Deixai-vos reconciliar com Deus. Aquele que não cometeu nenhum pecado, Deus o fez por nós, para que nele nos tornemos justiça de Deus.
Palavra do Senhor. Graças a Deus. Em pé, aclamemos o Santo Evangelho de Lucas, cantando Louvor a vós, ó Cristo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam a Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeições com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região. E ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para o campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para o meu pai e vou dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado de teu filho. Trate-me como um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para o pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e o cobriu de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir o meu filho, e colocai um anel em seu dedo e sandália nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos empregados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me destes um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele um novilho cevado.
Então o pai lhe diz: filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque esse teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Chegamos no 4º domingo do tempo da Quaresma. A nossa caminhada espiritual para chegarmos à ressurreição. E hoje nós nos colocamos diante da justiça de Deus. Justiça de Deus que passa pelo perdão. Deus não olha para os nossos pecados, não olha para aquilo que fizemos. Deus olha o nosso coração. A justiça de Deus, ela acontece com o perdão, com a reconciliação, com a misericórdia. Nós ouvíamos na primeira leitura do profeta ou de Josué, que dizia assim: o Senhor tirou o opróbrio de seu povo. O sofrimento, aquilo que esmagava o povo, pesado fardo, Deus nos aliviou. Por que que Ele nos aliviou? Aí vem a segunda leitura e diz: em Jesus Cristo nós somos reconciliados com Deus. Reconciliados. Esta palavra reconciliação é o que passa por meio do evangelho de hoje. Jesus conta esta parábola dos 2 irmãos. Por quê? Porque o povo dizia: mas este homem come com os pecadores. Ele fala palavras tão bonitas e fala de Deus, mas ele come com os pecadores. Ele anda com as prostitutas. E então Jesus colocou o exemplo desses 2 irmãos. O irmão que sai de casa, ele representa todos aqueles que se afastam de Deus, que em algum momento buscam viver a sua vida achando que podem ser felizes sozinhos. Ele se afasta da casa paterna, da casa do pai. Ele vai embora, vai para longe. O pai nunca se afasta do filho, mas o filho se afasta do pai. E quando ele está longe da convivência da casa paterna, da convivência com o pai, ele se dá conta de sua fragilidade. Ele percebe que ele não pode ser feliz longe. E aí ele busca o retorno. Por isso que quando ele está longe, ele sente necessidade. Não podemos viver sem Deus. Por mais que algumas pessoas ainda digam que não precisam de Deus, que Deus é uma ilusão. Há ateus hoje que dizem que Deus é uma ficção, uma imaginação, uma criação, que não existe Deus. E aí é o filho que está longe. É o filho que diz: eu não preciso rezar, eu não preciso de Deus, eu vivo bem assim. Só que chega um momento em que chega a necessidade afetiva, a necessidade de nos sentirmos acolhidos por alguém, a necessidade de fome, de alimento. E a necessidade da fome humana, buscamos a Deus. E o filho começa então, primeiro busca alimento com os porcos. É muito importante. Eu espero que vocês que estão me ouvindo
gostem de ler a Bíblia. Espero que vocês estejam lendo e já tenham lido, aliás, que já fazem 4 semanas que eu propus o Evangelho de Lucas. Se não começaram, ainda há tempo. Leiam o Evangelho de Lucas. Mas quem lê a Bíblia, e eu sei que todos vocês, ou a maioria tem a sua Bíblia, aqueles que leem a palavra de Deus, no Antigo Testamento, entendem que o povo judeu não comia carne de porco. Por que ainda hoje o povo judeu não come carne de porco? Porque para eles o animal mais impuro, mais sujo, é um animal impuro, sujo, que não vale nada. Então não tem como comer a carne do porco. Veja, este filho, ele quer comer a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. O que significa isso? Que ele valia menos do que o porco. O que significa ainda isso? Ele perdeu toda a dignidade humana. Longe de Deus, nós perdemos o que existe de essência humana em nós. E a gente olha a sociedade e vê o que está acontecendo de corrupção e tantas porcarias que a gente ouve por aí. E eu digo, falta Deus no coração. São pessoas que estão longe de Deus, usam Deus a seu bel prazer, mas estão longe de Deus. Aquele filho não tinha nem comida dos porcos. E aí ele cai em si e diz, mas poxa, na casa do meu pai tem pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome. Na presença de Deus nós temos amor com fartura, amor que nos envolve, condição humana agradável. E eu aqui tão longe de Deus, tão longe do Pai. Vou voltar e vou dizer, Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço que me chame de teu filho, mas me acolha. E é o que o filho faz. Ele começa a voltar. Quando o pai vê o filho voltando, o pai não espera ele chegar, ele sai correndo ao seu encontro. E quando ele chega, ele o abraça, ele o beija. Ele não pergunta, filho, aonde você esteve? Aonde está o meu dinheiro? O que você fez? Ele não quer saber o que o filho fez. Ele apenas acolhe o filho que volta. O importante para o pai não é o que o filho fez, é o que o filho está aí. Então é isso que nós nos devemos sentir, irmãos e irmãs. Os erros de nossa vida não são importantes para Deus. Quando nós nos arrependemos e o buscamos, Ele nos acolhe. E aí tem 3 gestos de acolhida muito importantes. Primeiro gesto, o pai manda os empregados colocarem uma túnica. O que significa roupa? Dignidade. Se aquele filho valia menos do que o porco, agora ele vale, porque ele é meu filho. O pai restitui a dignidade do filho, dando-lhe uma roupa. O filho se põe de pé. Segundo gesto, a aliança. Quando o pai diz para os empregados, colocai uma aliança no seu dedo, significa restabelecer o amor de pai e de filho. Reconciliação, restabelecer. Então a aliança é o amor, restabelecer o amor. Terceiro gesto, coloquem sandália em seus pés. Para que nós usamos o sapato, a sandália? Ou então o calçado? É para nos proteger das pedras do caminho, não é verdade? Para não machucar o nosso pé. Então o pai diz, meu filho, a partir de hoje eu vou te cuidar. Você não vai mais se machucar. Colocando a sandália nos pés do filho, o pai diz, eu vou cuidar de você. E o quarto ainda, podemos dizer que existe um outro, que é a festa. A festa é a alegria de Deus. Mas esses 3 símbolos é importante a gente perceber. Só que tem uma outra atitude. A festa começa,
a alegria do filho que volta, mas tem o segundo irmão. E o mais velho que está trabalhando. Quando ele chega perto de casa, ouve a música. Pergunta ao empregado: o que está acontecendo? É teu irmão que voltou. E ele fica com raiva, emburrado, e não quer entrar na festa. E aí eu fico imaginando a cena. Aqueles irmãos que muitas vezes brigam entre si, que quando o pai ou a mãe vão visitar, se o outro irmão está lá, ele não chega. Conheço famílias que quando o irmão está na casa do pai, o outro sabe, não vai, porque não pode se encontrar. Há famílias que não podem conversar, se encontrar, porque tem um irmão que fica do lado de fora. E aí o pai sai para encontrar este outro. Veja, o pai sai de novo para encontrar o outro irmão. E diz: meu filho, entra para a festa. E ele diz: pai, eu que estou sempre contigo, você nunca me deu um cabrito. Agora chega esse teu irmão, esse meu irmão, esse teu filho, e você faz uma festa para ele. Ele gastou tudo. E o pai então usa aqui da misericórdia. Quando o pai diz assim: meu filho, mas tudo que é meu é teu. Eu não preciso te dar um cabrito, o cabrito é teu, faça a festa. Mas é preciso festejar, porque esse teu irmão estava morto e tornou a viver. Esse irmão mais velho, ele quer justiça, mas não quer reconciliação. Cuidado com as nossas atitudes, cuidado com o nosso coração. O Papa Francisco fala isso todo o tempo. Cuidado com o coração, porque é dali que vem os sentimentos. Tem pessoas que acham que a justiça é dar ao outro o que ele fez, e isto é olho por olho, dente por dente. Para Deus não é assim. Para Deus, justiça, para Deus, justiça é reconhecer, é reconciliação, é acolhida. Se o teu irmão pecou contra você, mas ele te busca porque está arrependido, não queira que ele sofra o que ele te fez sofrer, o acolha. Esta é a justiça de Deus. E o evangelho termina ali. O irmão mais velho entrou na festa? Não sabemos. Sabe por que o evangelho termina? Sabe por que Jesus Cristo termina a história dos dois irmãos ali? Para dizer que agora é com a gente. E você? Qual é a tua atitude? Se você se coloca na atitude do irmão mais velho, que está na casa, que está ajudando, que está trabalhando na comunidade, que está dando o teu tempo para Deus, qual é a tua atitude quando volta alguém? Qual a tua atitude quando alguém pede perdão? Então o evangelho termina ali para dizer: agora é com a gente. Vamos usar de misericórdia. Vamos entrar na festa e festejar. Vamos acolher aqueles que buscam do nosso perdão e busquemos o perdão dos outros. Vamos caminhando para a Páscoa e vamos renovando a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar aos vivos e aos mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna.
Amém. E confiantes, façamos nossas preces e após cada pedido, vamos rezar. Pai de misericórdia, atendei-nos. Pai de misericórdia, atendei-nos. Querido Pai, dai à Igreja ser acolhedora e misericordiosa, segundo o vosso exemplo, pedimos. Pai de misericórdia, atendei-nos. Querido Deus, acolhei nossas fragilidades e abri-nos o caminho para podermos ver nossas incoerências na convivência humana, pedimos. Pai de misericórdia, atendei-nos. Pai de misericórdia, toca os corações mais endurecidos e indiferentes, para que acordem para a grandeza do amor, do perdão e da fraternidade, pedimos. Pai de misericórdia, atendei-nos. Pai de amor, olhai por todos os que estão afastados do teu amor. Fazei-nos solidários e acolhedores para sermos teus instrumentos, resgatando a vida em todas as dimensões, pedimos. Pai de misericórdia, atendei-nos. E juntos rezemos a oração pelas vocações. Jesus, Mestre divino, que chamaste os apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai força para que vos sejam fiéis, como apóstolos leigos, como sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. Acolhei, ó Pai, as preces desta comunidade aqui reunida em oração, as que foram anunciadas e as que trazemos em nosso coração, por Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Oferecemos a vida que se renova nos braços do Pai. No pão e no vinho consagrados e transformados, seja transformado e convertido também nosso coração. Cantemos, se bendito Senhor. E rezemos, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício do pão e do vinho, a oferta da nossa vida, seja aceita por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, concedei-nos venerar com fé e oferecer pela redenção do mundo os dons que nos salvam.
e que vos apresentamos com alegria por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Então demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Pela penitência da Quaresma, corrigi nossos vícios, elevai nossos sentimentos, fortificai nosso espírito fraterno e nos garantis uma eterna recompensa, por Cristo nosso Senhor. Por ele os anjos celebram vossa grandeza, os santos e santas proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. 142. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. E estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis, irmãos e irmãs, o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui, na vossa presença, e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o nosso Papa Francisco, nosso Bispo Dom Adelar e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos,
São Geraldo, nosso padroeiro paroquial, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Vamos dar as mãos, vamos dar as mãos, vamos dar e vamos juntos rezar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo, a paz, a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos reuniu. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, dai-nos a paz. Irmãos e irmãs, nós somos felizes porque somos convidados a participar da ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira todo o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha mão, mas dizei uma palavra e serei salvo. No pão da Eucaristia, busquemos força e vigor para nossa responsabilidade em defender a vida em todas as suas manifestações. E é a nossa casa comum. Cantemos: eu vim para que todos tenham vida.
conversar com aquele que está conosco em nosso coração, dizendo juntos a oração da campanha da fraternidade. Deus da vida, da justiça e do amor, tu fizestes com ternura o nosso planeta, morada de todas as espécies e povos. Dá-nos assumir na força da fé, em irmandade ecumênica, a corresponsabilidade na construção de um mundo sustentável e justo para todos, no seguimento de Jesus, com a alegria do Evangelho e com a opção pelos pobres. Amém. Oremos. Ó Deus, luz de todo ser humano que vem a este mundo, iluminai nossos corações com o esplendor da vossa graça, para pensarmos sempre o que vos agrada e amar-vos de todo o coração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos aos avisos. Segunda-feira, 15 horas, terço na Gruta Nossa Senhora de Lourdes, e às 19 horas, encontro do grupo de oração da Renovação Carismática. Terça, às 19 horas, a 10ª noite da trezena em honra a Nossa Senhora de Lourdes, e bênção com aspersão da água benta. Quarta, missa da saúde às 15 horas, com imposição das mãos. Todas as sextas-feiras, durante a quaresma, via sacra no interior da igreja, 18 horas. Lembramos que estamos no final da semana da coleta da solidariedade. Contribua com alimentos para a pastoral da ação fraterna. E nós também queremos dizer que temos muitos livros dos encontros de família. Então nós trouxemos hoje de manhã aqui para a igreja. Quem desejar, vai ter, o pessoal já estão lá na porta para oferecer para vocês. É R$2 se você quiser contribuir, senão você pode levar. Eu prefiro que vocês levem, que estudem, que façam os encontros. Bom seria se você conseguisse reunir as famílias próximas de você, fazer um grupo de família e refletir junto em preparação à Páscoa. Mas não sendo possível, faça com a vossa família, ou faça você mesmo a reflexão do tema da campanha da fraternidade, nossa casa comum, nossa responsabilidade. Então levem o livro, não vamos deixá-lo ali, senão não temos o porquê, né? Temos os livros aí. A partir de amanhã, a partir das 14 horas, teremos o pão. Voltamos com a pastoral do pão. Então amanhã de manhã, o pessoal já está ali preparando o pão, que vai ser servido a partir das 14 horas. O pão preto, pão de 7 grãos e o pão sovado, né? Isso. E também hoje tem a festa na comunidade do Tomé de Souza, São José Operário. Vocês querendo almoçar lá com a comunidade, eles vão acolher vocês com muito carinho, com certeza. Aí na São José Operário, a festa no Tomé de Souza. Vamos pedir a bênção? Após cada invocação, vocês respondem amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor. Deus do céu e a terra. Deus, Pai de misericórdia, conceda a todos vós, como concedeu ao Filho pródigo, a alegria do retorno à casa. Amém. Senhor Jesus Cristo, modelo de oração e de vida, vos guie nesta caminhada quaresmal a uma verdadeira conversão. Amém. Espírito de sabedoria e fortaleza, vos sustente na luta contra o mal, para poderdes com Cristo celebrar a vitória da Páscoa. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de nossa Mãe querida e de São Geraldo, nosso padroeiro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom domingo, boa semana, boa quaresma. Vamos em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.
My